Ainda estou processando o que aconteceu há 2 meses. Parece que foi ontem que eu estava sentada naquele restaurante caríssimo na Avenida Paulista. Aquele com lustres de cristal que o Marcelo fez questão para o nosso aniversário de 5 anos. Ele estava agindo estranho nas semanas anteriores, explodindo por coisas pequenas, mal dormindo, mas eu atribuí isso ao estresse da nova diretoria na empresa dele. O vinho mal tinha sido servido quando ele começou a falar das minhas mensagens, de WhatsApp de novo. Juro por Deus, já mostrei meu celular para ele umas 100 vezes. Não tem nada lá. Mas ele continua falando desse cara da minha academia que me mandou mensagem sobre whey protein uma vez. Uma vez. Tentei manter minha voz baixa. Disse que ele estava sendo ridículo, que deveríamos estar comemorando. O casal na mesa ao lado já estava nos lançando aqueles olhares constrangedores que as pessoas dão quando fingem não estar ouvindo. Eu só queria terminar o jantar sem uma cena pela primeira vez. Os colegas dele estavam espalhados por outras mesas. Aparentemente, esse lugar é onde todos os diretores da empresa levam seus cônjuges. Eu nem queria estar lá em primeiro lugar, mas ele insistiu que pegaria mal se fôssemos a outro lugar. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando ele pediu aquela garrafa de vinho tinto de 1.200 reais sem nem olhar o preço. Marcelo sempre foi cuidadoso com dinheiro, constantemente verificando nossa conta conjunta no Nubank, questionando cada compra que eu faço. Mas lá estava ele, girando aquele vinho caro em sua taça enquanto me encarava com um olhar que nunca vi antes. Frio. Calculista. Eu estava no meio de uma frase, tentando mudar de assunto para qualquer outra coisa, quando ele simplesmente explodiu. Você acha que eu sou um otário completo? Sibilou, inclinando-se sobre a mesa. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele tinha jogado a taça inteira de vinho diretamente no meu rosto. O restaurante ficou completamente em silêncio. Não consegui me mover, não consegui respirar. Apenas fiquei sentada lá, gotejando vinho tinto no meu vestido creme novo, aquele pelo qual eu economizei durante meses. As pessoas estavam olhando, celulares estavam apontados, e ouvi cochichos se espalhando de mesa em mesa. 5 anos juntos e chegamos a isso. Eu, humilhada, vestindo nosso jantar de aniversário, enquanto a máscara para cílios escorria pelas minhas bochechas. E foi quando ele entrou. O novo diretor do Marcelo, parado na entrada, olhando diretamente para mim com uma expressão de choque que rapidamente se transformou em reconhecimento. Aquele olhar de reconhecimento me paralisou por completo. Era ele mesmo, Ricardo Mendes, o homem que arruinou minha carreira 3 anos atrás, o antigo chefe do departamento jurídico da Alvorada Incorporações. Justo ele ali, parado na porta, me encarando como se tivesse visto um fantasma. Ninguém naquele restaurante sabia da nossa história, nem mesmo o Marcelo. Eu nunca contei a ele sobre o processo por assédio que eu tinha aberto, sobre como fui demitida depois de recusar as investidas do Ricardo, sobre como ele manipulou provas e convenceu colegas a testemunharem contra mim. Senti o vinho escorrendo pelo meu pescoço, a humilhação do momento presente se misturando com velhas feridas que eu pensei ter enterrado. Os olhos de Ricardo se desviaram rapidamente para Marcelo, e então, por um segundo, vi algo que parecia quase prazer no rosto dele. Prazer em me ver naquela situação degradante. Prazer em descobrir que agora era chefe do meu marido. Renata? A voz chocada de Marcelo me trouxe de volta. Ele parecia genuinamente confuso ao ver Ricardo me reconhecer. Limpei o rosto com o guardanapo enquanto tentava recuperar o mínimo de dignidade possível. As pessoas à nossa volta não sabiam se continuavam olhando ou se voltavam às suas conversas. Um garçom apareceu com um olhar de simpatia, oferecendo um pano úmido. Precisava sair dali, precisava respirar. Quando me levantei, Marcelo agarrou meu pulso com força. Onde você pensa que vai? Você conhece o Ricardo? De onde? As perguntas saíam como lâminas, com uma desconfiança que nunca tinha ouvido antes. Ele continuava segurando meu pulso enquanto eu tentava me soltar. E a dor física era quase um alívio comparada à dor emocional que eu estava sentindo.
Ricardo se aproximou da mesa com um sorriso que não chegava aos olhos. Boa noite, Marcelo. Não sabia que você era casado com a Renata. Que mundo pequeno. A maneira como ele disse meu nome fez meu estômago revirar. Marcelo olhava de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Nos conhecemos de uma vida passada, respondeu Ricardo antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Seu tom era leve, casual, como se estivesse comentando sobre o clima, e não sobre o inferno que ele havia criado na minha vida. Da Alvorada Incorporações, não é mesmo, Renata? Senti meu sangue gelar. 3 anos tentando reconstruir minha vida. 3 anos de terapia, noites sem dormir, crises de ansiedade. E ali estava ele, prestes a destruir tudo novamente com algumas palavras bem escolhidas. Marcelo ainda segurava meu pulso, seus dedos se apertando mais à medida que percebia que havia algo significativo entre nós. O restaurante agora parecia uma prisão. Todas aquelas mesas com colegas de trabalho do Marcelo, todos aqueles olhares. Vi alguns deles levantando seus celulares discretamente, provavelmente gravando a cena. Amanhã eu seria o assunto do grupo de WhatsApp da empresa inteira. Enquanto isso, o vinho começava a secar em minha pele, deixando-a pegajosa e irritada. Meu vestido estava arruinado. 5 anos juntos e eu nunca tinha visto Marcelo fazer algo assim, ser tão cruel. Ou talvez sempre estivesse lá, aquela crueldade, esperando o momento certo para se manifestar. Sim, trabalhamos juntos por um tempo. Consegui dizer, tentando manter minha voz firme apesar do tremor que percorria todo o meu corpo. Não ia dar a Ricardo o prazer de me ver desmoronar ali. Foi há muito tempo antes de conhecer você, Marcelo. Tentei soar casual, como se não fosse nada demais, mas minha voz falhou na última sílaba. Marcelo finalmente soltou meu pulso, mas seu olhar estava cheio de suspeita. Ricardo puxou uma cadeira e se sentou à nossa mesa sem ser convidado, como se tivesse todo o direito de estar ali, de participar daquele momento. Renata era uma das nossas advogadas mais promissoras, disse ele, olhando para Marcelo com um sorriso condescendente. Uma pena que as coisas tenham acabado daquela forma. Fechei os olhos por um segundo, tentando controlar o pânico que crescia em meu peito. Estava acontecendo tudo de novo. As mesmas insinuações, o mesmo tom de voz aparentemente inocente, a mesma manipulação. E desta vez, ele estava usando meu próprio marido contra mim. Os outros clientes agora fingiam não olhar, mas eu sabia que estavam ouvindo cada palavra. Um garçom passou por nossa mesa lentamente, claramente tentando captar o drama. Marcelo olhava para mim, esperando uma explicação, mas a vergonha e o medo me paralisavam. Que tipo de coisas acabaram daquela forma, Ricardo? A voz de Marcelo saiu baixa, quase um rosnado. Seus olhos iam de mim para Ricardo, procurando respostas que eu não queria dar. Não ali. Não daquele jeito. Senti uma gota de vinho escorrer pelo meu pescoço e cair sobre a mesa. O silêncio parecia uma entidade física entre nós três. Ricardo ajeitou a gravata cara antes de responder, claramente saboreando cada segundo daquela situação. Bom, acho que sua esposa pode explicar melhor, disse ele com um sorriso cínico. Afinal, foi ela quem decidiu abrir um processo contra a empresa. Contra mim. Na verdade. Vi os olhos de Marcelo se arregalarem. Nunca tinha contado a ele esse detalhe do meu passado. Nunca tinha contado a ninguém, além dos meus pais e da minha terapeuta. Era um capítulo da minha vida que eu queria esquecer. Enterrar para sempre. Mas ali estava ele, sendo desenterrado no meio do restaurante lotado, com todos aqueles olhares sobre nós. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Um processo? Que processo? Você me processou? Marcelo agora olhava para Ricardo, confuso, a raiva momentaneamente substituída por perplexidade. Ricardo mantinha seu sorriso calculado, como se estivesse oferecendo o último pedaço de bolo a uma criança. Não se preocupe, foi tudo resolvido, de forma discreta. Sua esposa alegou algumas coisas desagradáveis, mas a empresa cuidou do assunto.
Ele falava como se eu não estivesse ali, como se fosse um objeto a ser discutido entre dois homens importantes. Na verdade, estou surpreso que ela nunca tenha mencionado isso para você, considerando o quanto o assunto a afetou na época. O restaurante continuava em silêncio, como se todo mundo estivesse coletivamente prendendo a respiração. Eu podia sentir os olhares, ouvir os sussurros começando a circular. Ricardo estava fazendo exatamente o que sempre fez, destruindo minha reputação com meias-verdades e insinuações, mas desta vez estava usando meu próprio marido como arma. O vinho no meu cabelo e roupas começava a exalar um cheiro forte, misturado com meu perfume e suor frio do pânico. Precisava fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, antes que ele contasse a história do jeito dele. Chega. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, fazendo algumas cabeças se virarem na nossa direção. Vamos conversar sobre isso em casa, Marcelo. Tentei me levantar de novo, mas Marcelo segurou meu braço com ainda mais força. Não, vamos conversar sobre isso. Agora. Seus olhos estavam escuros de raiva. Os mesmos olhos que há 5 anos me olhavam com amor todas as manhãs. O que exatamente você alegou contra o Ricardo? E por que nunca me contou sobre isso? Ricardo se recostou na cadeira como se estivesse assistindo a um filme particularmente interessante. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. O restaurante inteiro parecia estar esperando minha resposta. As lágrimas ameaçavam cair, mas eu me recusei a chorar na frente de Ricardo. Ele já tinha me visto vulnerável demais no passado. Eu o acusei de assédio sexual, disse finalmente, em voz baixa mas firme. Porque era a verdade, e perdi meu emprego por isso. Os olhos de Marcelo se arregalaram, depois se estreitaram em desconfiança. Assédio? Você está dizendo que teve alguma coisa com o Ricardo? Aquilo foi como um tapa na cara. Depois de tudo que eu havia acabado de revelar, essa era a conclusão dele? Que eu tinha tido algo com Ricardo? Não que eu tinha sido assediada, não que tinha perdido meu emprego injustamente, mas que eu poderia ter traído ele? Não, Marcelo. Estou dizendo que fui assediada por ele e denunciei. E fui demitida por isso. É tão difícil entender? Minha voz estava trêmula, mas minha raiva finalmente começava a superar minha vergonha. Ricardo pigarreou, aquele sorriso ainda em seu rosto. Sua esposa tinha uma imaginação bastante fértil na época. Confundiu algumas gentilezas profissionais com algo mais. Quando confrontamos ela com as inconsistências em sua história, ela decidiu sair da empresa. Ele disse isso tão calmamente, tão convincentemente, que por um segundo até eu duvidei das minhas próprias memórias. Era assim que ele fazia. Distorcia a realidade até você questionar sua própria sanidade. Olhei para Marcelo, esperando, rezando para que ele visse através das mentiras, para que ficasse do meu lado. Mas tudo o que vi em seus olhos foi dúvida. Dúvida e algo mais. Algo que parecia quase alívio. Como se ele finalmente tivesse encontrado uma explicação para algo que o incomodava há muito tempo. Então é por isso que você sempre muda de assunto quando falo sobre promoções, porque você tem medo que eu descubra sobre esse processo? A voz de Marcelo estava carregada de acusação. Ele parecia estar juntando peças de um quebra-cabeça que nem existia. Foi por isso que você insistiu tanto para que eu não aceitasse o emprego na RGT? Porque sabia que Ricardo estava lá? Senti meu estômago afundar. Era verdade que eu tinha ficado apreensiva quando Marcelo mencionou a oferta de emprego na RGT 6 meses atrás, mas na época não sabia que Ricardo trabalhava lá. Tinha sugerido que ele considerasse outras propostas apenas porque o salário parecia baixo para a posição. Mas agora, com Ricardo sentado ali, tudo parecia uma conspiração elaborada. Não, Marcelo, eu juro que não sabia que ele trabalha. Mentira. Ele bateu na mesa com tanta força que os talheres pularam. Você sabia o tempo todo? É por isso que tem agido tão estranha desde que comecei lá. É por isso que sempre pergunta sobre meus colegas de trabalho, não é?
tentando descobrir se eu já tinha descoberto seu segredinho? O restaurante inteiro nos observava agora. Algumas pessoas tinham até parado de comer, os garfos congelados no ar. A dor no meu coração era quase física. Como ele podia acreditar nisso? Como podia pensar que eu teria escondido algo assim por motivos egoístas? Marcelo, você está sendo manipulado. Pergunte a si mesmo. Quem jogou vinho em quem hoje? Quem estava procurando briga desde que chegamos? Não era sobre mensagens de texto. Era. Você já sabia sobre Ricardo. Provavelmente ele já encheu sua cabeça de mentiras sobre mim. A realização me atingiu como um soco. Talvez ele já soubesse. Talvez Ricardo já tivesse semeado desconfianças nos bastidores. E Marcelo, vulnerável, mordeu a isca sem perceber. Mas uma parte de mim ainda queria acreditar que não foi tudo premeditado. Que ele também estava sendo manipulado. Eles já tinham conversado. Marcelo já sabia quem eu era para Ricardo antes mesmo de chegarmos ao restaurante. Era por isso que ele havia insistido nesse lugar específico. Era por isso que tinha convidado todos os colegas. Não era para comemorar nosso aniversário. Era para me humilhar publicamente. A dor da traição era quase insuportável. Por um momento achei que fosse vomitar ali mesmo na mesa. Ricardo continuava impassível, como um juiz observando um julgamento, onde já conhecia o veredicto. Tenha calma, Renata, disse ele, seu tom condescendente fazendo meu sangue ferver. Marcelo só está surpreso. É natural que ele tenha dúvidas. Afinal, você escondeu isso dele por... quanto tempo mesmo? 5 anos? Chega. Consegui me levantar, jogando o guardanapo na mesa. Não vou ficar aqui sendo julgada por 2 homens que claramente já decidiram me condenar. Meu corpo inteiro tremia, mas minha voz estava firme. Marcelo, quando você decidir ouvir minha versão da história, sem a influência do seu querido chefe, me procure. Até lá, durma no sofá. Peguei minha bolsa e me virei para sair. Mas Marcelo agarrou meu braço novamente, seus dedos deixando marcas vermelhas na minha pele. Você não vai a lugar nenhum até explicar tudo. Agora. Seu rosto estava contorcido de raiva, quase irreconhecível. Olhei para sua mão no meu braço e depois para seu rosto, com uma calma que não sentia. Me solte, agora. Ele hesitou, como se algo em minha expressão o tivesse assustado. Aproveitei o momento para puxar meu braço. Foi quando notei que alguns clientes tinham se levantado, prontos para interferir. Um homem mais velho de terno se aproximou da nossa mesa. Está tudo bem aqui, moça? Precisa de ajuda? Era a primeira vez que alguém se manifestava desde que o drama começou. Ricardo rapidamente assumiu o controle da situação. Está tudo bem. É apenas um desentendimento conjugal. Nada para se preocupar. O homem me olhou, esperando minha confirmação. Por um segundo, considerei aceitar sua ajuda, pedir que me acompanhasse até a saída, longe de Marcelo, longe de Ricardo. Mas então vi os olhos de Marcelo, cheios não apenas de raiva, mas de dor, de confusão genuína. Apesar de tudo, ainda o amava. Está tudo bem, disse ao estranho com um sorriso forçado. Obrigada pela preocupação. O homem assentiu, relutante, e voltou para sua mesa. Marcelo continuava me encarando, mas algo em sua postura havia mudado. Então é verdade? Você realmente processou o Ricardo por assédio? Sua voz estava mais baixa agora, quase um sussurro. Sim, respondi, segurando seu olhar. E posso provar. Ricardo se mexeu desconfortavelmente na cadeira pela primeira vez naquela noite. Como disse, isso é água passada. Tenho certeza que todos preferimos deixar esse assunto para lá. Seu tom casual tinha um leve tremor agora. Havia tocado em seu ponto fraco. Ele podia ter manipulado a situação na empresa, podia ter orquestrado minha demissão, mas eu ainda tinha as provas físicas do assédio, os e-mails, as mensagens, o áudio que gravei secretamente durante nossa última reunião. Provas que nunca cheguei a usar no processo porque aceitei o acordo de confidencialidade
em troca de uma indenização que mal cobriu meus custos com terapia nos meses seguintes. Que provas? Marcelo perguntou, seu tom agora mais intrigado do que acusatório. Senti um pequeno lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, ele estivesse disposto a me ouvir. Tenho tudo guardado em casa, respondi, mantendo meus olhos em Ricardo. E-mails, mensagens, gravações, tudo que foi resolvido discretamente pela empresa. Vi o rosto de Ricardo empalidecer ligeiramente. Ele não esperava por isso. Provavelmente achou que eu tinha me livrado de tudo após o acordo. Isso violaria o acordo de confidencialidade, ele disse rapidamente, tentando recuperar o controle. Além de ser ilegal, gravações sem consentimento não são admissíveis. Não estamos em um tribunal, Ricardo, cortei. Estamos decidindo meu casamento. E Marcelo tem o direito de saber a verdade sobre o homem para quem trabalha. O restaurante tinha voltado parcialmente à normalidade, com conversas abafadas retomadas nas outras mesas. Mas ainda podíamos sentir olhares furtivos em nossa direção. Marcelo olhava de mim para Ricardo, como se tentasse decidir em quem acreditar. 5 anos juntos contra o quê? Algumas semanas trabalhando para Ricardo? A escolha deveria ser óbvia, mas eu conhecia Marcelo bem o suficiente para saber que seu orgulho ferido poderia ser mais forte que a razão. Vamos para casa, disse Marcelo finalmente, levantando-se. Quero ver essas provas. Seu tom não era de quem acreditava em mim, mas de alguém disposto a me dar o benefício da dúvida. Era o melhor que eu poderia esperar nas circunstâncias. Ricardo se levantou também, ajeitando o paletó caro. Marcelo, pense bem. Isso é exatamente o que ela quer. Está manipulando você, assim como tentou manipular a situação na empresa. Mas Marcelo não respondeu. Pegou a carteira, jogou algumas notas na mesa, muito mais do que o necessário, notei, e me indicou a saída com um gesto. Antes de seguir meu marido, lancei um último olhar para Ricardo. Você não vai ganhar desta vez, disse baixinho, apenas para ele ouvir. Seu sorriso havia desaparecido completamente agora. Não seja tola, Renata, respondeu ele. Você sabe que não tem como vencer contra mim. Ou já esqueceu como terminou. Da última vez? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era o mesmo tom ameaçador que ele usava quando éramos apenas nós dois em seu escritório, depois do expediente. O mesmo tom que usou quando me disse que ninguém acreditaria em mim, que eu seria apenas mais uma mulher histérica tentando derrubar um homem poderoso. Virei as costas e segui Marcelo até a saída, sentindo os olhares dos outros clientes nos seguindo. O caminho até em casa foi um silêncio pesado, sufocante. Marcelo dirigia rápido demais, as mãos apertadas no volante como se quisesse quebrá-lo. De vez em quando, ele olhava para mim pelo canto do olho, mas rapidamente voltava a encarar a estrada. Meu vestido estava grudento, manchas vermelhas já secas formando desenhos estranhos no tecido claro. Tentei limpar um pouco do vinho do meu rosto e pescoço com um lenço de papel que encontrei no porta-luvas, mas só consegui espalhar ainda mais. O cheiro de álcool me dava náuseas. Ou talvez fossem os nervos. A cada semáforo eu ensaiava mentalmente o que diria quando chegássemos em casa. Como explicaria tudo o que aconteceu 3 anos atrás sem parecer que estava me defendendo de um crime que não cometi? Como faria Marcelo entender que a vítima era eu, não Ricardo? A raiva que Marcelo demonstrou no restaurante agora parecia ter se transformado em algo mais contido, mais frio, e de alguma forma, isso era ainda mais assustador. Quando finalmente entramos no nosso apartamento no 10º andar, ele trancou a porta atrás de nós e ficou parado, me encarando com os braços cruzados. Estou esperando, disse simplesmente. Fui direto ao nosso escritório, ignorando seu olhar fixo nas minhas costas. Tirei a chave da minha caixinha de joias escondida na última gaveta da escrivaninha e abri o cofre pequeno que mantínhamos para documentos importantes. Lá no fundo, em um envelope pardo selado com meu nome escrito à mão, estavam todas as provas. Não abria aquele envelope há 3 anos. Tinha jurado para mim mesma que nunca mais olharia para aquilo, que seguiria em frente com minha vida.
Mas agora, com as mãos trêmulas, rompi o selo e espalhei o conteúdo sobre a mesa. Cópias impressas de e-mails com comentários inapropriados, screenshots de mensagens no WhatsApp onde Ricardo me pressionava para jantares de trabalho fora. Do horário comercial, fotos das flores que ele mandava para minha casa sem meu consentimento e um pendrive contendo o áudio da nossa última conversa, onde ele explicitamente condicionou minha promoção a ser mais receptiva às suas investidas. Marcelo entrou no escritório e observou tudo aquilo espalhado sobre a mesa. Seu rosto, uma máscara impossível de ler. Isso é tudo de quando você trabalhava para ele? Sua voz soava estranhamente distante. Sim, respondi. Tudo isso aconteceu nos 6 meses antes de eu ser demitida. Marcelo pegou alguns dos e-mails, seus olhos percorrendo as linhas. À medida que lia, o peso da culpa parecia curvar seus ombros. Não era só a dor por saber do que ela passou, era também o choque de ter contribuído, mesmo sem intenção, para que o agressor ganhasse poder de novo. O homem que jogou vinho na esposa agora via o reflexo de si mesmo, e não gostava do que via, a expressão mudando gradualmente de ceticismo para algo mais sombrio. Vi seu rosto empalidecer ao ler mensagens onde Ricardo comentava sobre meu corpo, sugeria encontros fora do escritório, fazia piadas sobre como eu poderia avançar na carreira sendo mais próxima dele. Quando chegou as fotos das flores enviadas à minha casa, buquês enormes, caros e invasivos, com cartões contendo mensagens cada vez mais ousadas, Marcelo engoliu em seco. Sem dizer nada, conectou o pendrive ao notebook e abriu o arquivo de áudio. A voz de Ricardo preencheu nosso pequeno escritório, tão clara como se ele estivesse ali conosco. Renata, você sabe como funciona este mundo. Uma mulher bonita como você não precisa se matar de trabalhar para conseguir o que quer. Tenho observado seu potencial há meses. A vaga de supervisora jurídica está praticamente garantida. Para você. Só preciso saber se posso contar com sua cooperação. Pausei o áudio antes que chegasse à parte onde ele explicitamente mencionava o que esperava de mim. Já era suficiente. Tenho mais 40 minutos gravados, disse. Minha voz surpreendentemente calma. Quer continuar ouvindo? Não, respondeu Marcelo desviando o olhar. Ele parecia envergonhado, confuso, como se não soubesse mais em que acreditar. Por que você nunca me contou sobre isso? A mágoa em sua voz era palpável. Respirei fundo, antes de responder. No começo, mal nos conhecíamos. Era um trauma recente, algo que eu queria esquecer. Depois, quando as coisas ficaram sérias entre nós, parecia desnecessário. Um capítulo encerrado da minha vida. Fiz uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. E honestamente, Marcelo, você já demonstrou várias vezes como reage quando acha que outros homens estão interessados em mim. Tinha medo da sua reação. Ele levantou o olhar rapidamente, uma centelha de raiva novamente em seus olhos. Está dizendo que a culpa é minha? Que você escondeu isso porque eu sou ciumento? Balancei a cabeça cansada. Não estou culpando você. Estou explicando por que foi difícil para mim compartilhar isso. Esta noite, por exemplo, sua primeira reação não foi me apoiar, foi me acusar, como se eu tivesse feito algo errado ao ser assediada. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento, digerindo minhas palavras. Então, inesperadamente, deu um soco na parede. Aquele filho da puta! Vou acabar com ele! Não! Gritei, assustada, com sua explosão repentina. É exatamente isso que ele quer, Marcelo. Que você perca o controle, que faça algo estúpido. Ele é seu chefe agora, lembra? Se você fizer qualquer coisa contra ele, vai perder seu emprego. É assim que homens como Ricardo operam. Eles criam situações onde sempre saem vencendo. Marcelo caminhava pelo pequeno escritório como um animal enjaulado, passando as mãos pelo cabelo repetidamente. Como posso continuar trabalhando para ele sabendo o que ele fez com você? Como posso olhar para a cara dele todos os dias? Havia uma vulnerabilidade em sua voz que não ouvia há muito tempo.
Por um breve momento, senti que tinha meu marido de volta. Não o homem ciumento e desconfiado que havia jogado vinho em mim, mas o homem que conheci 5 anos atrás, que ficava indignado com injustiças. Você não precisa trabalhar para ele, disse suavemente. Pode procurar outro emprego. Podemos nos virar financeiramente por alguns meses até você encontrar algo. Não é tão simples. Marcelo sentou-se pesadamente na cadeira do escritório. A empresa está passando por uma reestruturação. Ricardo está no comando de todo o departamento comercial agora. Está demitindo pessoas para colocar seus puxa-sacos nos cargos principais. Ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Acho que agora entendo por que ele me contratou. Não foi pelo meu currículo, foi porque descobriu que sou casado com você. A realização parecia tê-lo atingido como um tapa. Ele está me usando para chegar até você, para continuar o que começou há 3 anos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ricardo era exatamente o tipo de homem que faria isso. Usar meu marido como peão em seu jogo doentio de poder. Ou para me humilhar, sugeri. Mostrando que pode controlar até mesmo meu marido, que pode nos fazer dançar conforme sua música. Marcelo levantou os olhos, uma nova determinação em seu olhar. Precisamos fazer alguma coisa. Não, posso simplesmente fingir que não sei de nada agora. Não depois de ver tudo isso. Ele apontou para as provas espalhadas sobre a mesa. Por que você não usou isso no processo? Com evidências tão claras, você teria ganhado. Não é tão simples, suspirei, sentindo o peso daquela velha decisão novamente. A empresa ofereceu um acordo. Se eu retirasse o processo e assinasse um termo de confidencialidade, eles me dariam uma indenização. Meu advogado disse que era a melhor opção. Passei a mão pelo cabelo ainda pegajoso de vinho, lembrando daqueles dias agonizantes após minha demissão. Mesmo com todas essas provas, seria a minha palavra contra a dele. O advogado dele alegaria que as gravações foram feitas sem autorização, que os e-mails eram fora de contexto. E a empresa tinha aliados em todas as esferas. Eu teria provas, mas ele teria o sistema. O processo poderia se arrastar por anos, destruindo minha reputação no mercado. Quem contrataria? Uma advogada conhecida por processar o próprio chefe? Marcelo me olhava com uma mistura de compreensão e frustração. Então você desistiu? Deixou ele sair impune? Havia uma acusação velada em suas palavras que me feriu. Não desisti, Marcelo. Sobrevivi. Fiz o que precisava fazer para seguir em frente. Você não sabe como é ser uma mulher nessa situação. Minha voz falhou na última frase, a exaustão finalmente me alcançando. O acordo incluía uma cláusula que proibia Ricardo de falar sobre o caso ou de me prejudicar profissionalmente de qualquer forma. Parece que ele quebrou essa parte do acordo hoje, no restaurante. O que isso significa exatamente? Marcelo perguntou, seu tom agora mais calmo, analítico. O tom de advogado que ele usava quando estava pensando em estratégias. Significa que posso processar ele novamente, respondi. E desta vez, por quebra de contrato. Mas sinceramente, não. Sei se tenho energia para reviver tudo isso. Me levantei e fui até a janela do apartamento, observando as luzes da cidade lá embaixo. Era quase meia-noite agora. Que aniversário desastroso. O que mais ele te disse sobre mim? Perguntei sem me virar. Antes de hoje, no trabalho, ouvi Marcelo suspirar pesadamente atrás de mim. Ele começou a fazer comentários há algumas semanas. Nada específico no início, apenas insinuações sobre você. Perguntas aparentemente inocentes sobre nosso casamento. Então, há 3 dias, me chamou para um happy hour e mencionou que havia trabalhado com você na Alvorada. Senti meu coração apertar. 3 dias. Ele sabia há 3 dias e não me contou nada. Por que você não me falou isso logo? Minha voz soava mais acusatória do que pretendia. Achei que fosse coincidência, respondeu Marcelo defensivo. Ele disse que você era brilhante,
mas tinha alguns problemas com a autoridade. Mencionou que você saiu da empresa de forma conturbada, mas não deu detalhes. Disse que não queria me prejudicar contando mais. Claro que ele não deu detalhes, disse amargamente. Ele queria plantar a semente da dúvida e deixar sua imaginação fazer o resto. Virei-me para encarar Marcelo. E funcionou perfeitamente, não é? Em vez de chegar em casa e me perguntar sobre isso, você guardou para si mesmo, deixou a desconfiança crescer, e então explodiu hoje no restaurante, na frente de todo mundo. A realização da manipulação de Ricardo me deixava nauseada. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, Marcelo. Te usou como uma arma contra mim. Marcelo baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. Me desculpe pelo que fiz no restaurante, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Não sei o que deu em mim. Nunca. Nunca fiz nada parecido antes. Senti uma pontada de compaixão, apesar de tudo. Ricardo era um manipulador habilidoso, sabia exatamente quais botões apertar. Eu sei, respondi, mais suavemente. Mas isso não torna menos doloroso. Você me humilhou na frente de todos, Marcelo. E pior, nem me deu a chance de explicar. Simplesmente presumiu o pior sobre mim. O que fazemos agora? Marcelo perguntou, parecendo genuinamente perdido. Considerei a pergunta por um momento. O que realmente poderíamos fazer? A situação era complicada. Se Marcelo confrontasse Ricardo no trabalho, provavelmente seria demitido. Se eu processasse Ricardo novamente, estaríamos nos preparando para uma batalha legal desgastante, com custos emocionais e financeiros que não tínhamos certeza se poderíamos suportar. Primeiro preciso de um banho, disse, tentando ganhar tempo para pensar. Ainda estou coberta de vinho. Marcelo assentiu, ainda parecendo culpado. Fui até o banheiro e liguei o chuveiro, deixando a água quente cair sobre mim, levando embora o vinho pegajoso e um pouco da tensão das últimas horas. Enquanto o shampoo formava espuma em meu cabelo, comecei a elaborar um plano. Ricardo cometeu um erro hoje. Ele estava tão confiante em seu poder que quebrou o acordo de confidencialidade publicamente, na frente de testemunhas. E eu ainda tinha todas as provas originais. Talvez fosse hora de parar de fugir e começar a lutar. Quando saí do banho, encontrei Marcelo sentado na beira da cama, olhando para o celular com uma expressão estranha. O que foi? Perguntei, sentindo um novo aperto de apreensão. Ricardo mandou uma mensagem, respondeu ele, estendendo o telefone para mim. A mensagem era curta, mas o tom ameaçador estava claro. Espero você no escritório amanhã cedo. Temos muito o que conversar sobre seu futuro na empresa. Ele está tentando te intimidar, disse, devolvendo o celular. Provavelmente vai ameaçar te demitir se você ficar do meu lado. Marcelo assentiu lentamente, seu rosto sério. Provavelmente, mas acho que tenho uma ideia melhor. Ele se levantou e foi até o escritório, voltando com o pendrive em mãos. O que você acha de enviarmos uma cópia deste áudio para o RH da empresa? Anonimamente, claro. Juntamente com uma nota mencionando que o acordo de confidencialidade foi quebrado e que estamos considerando tomar medidas legais. Olhei para ele, surpresa pela sugestão ousada. Isso poderia funcionar, disse pensativa. O departamento jurídico da RGT não vai querer arriscar um processo por quebra de contrato, especialmente com provas tão sólidas. Eles podem decidir que Ricardo é um risco maior do que vale a pena. Um pequeno sorriso começou a se formar em meus lábios. Mas precisamos ser estratégicos. Se eles descobrirem que você está envolvido, sua carreira pode acabar. Minha carreira já está comprometida de qualquer forma, respondeu Marcelo com um dar de ombros resignado. Depois do que aconteceu hoje, Ricardo vai me fazer a vida um inferno, independentemente do que façamos. A questão agora é se deixamos ele sair impune ou não. Havia uma determinação em sua voz que me lembrou do homem por quem me apaixonei. Tem outra coisa, acrescentei. Uma ideia começando a se formar. Aquele acordo de confidencialidade. Era bilateral.
Eu não podia falar sobre o caso, mas a empresa também não podia. E hoje, Ricardo falou sobre isso publicamente na frente de várias testemunhas. Peguei meu próprio celular e procurei o número da minha antiga advogada. Mesmo sendo quase 1 da manhã, valia a pena tentar. Vou ligar para a doutora Cláudia. Ela cuidou do meu caso na época e guardou cópias de todos os documentos. Se Ricardo realmente violou o acordo, podemos ter mais opções do que imaginamos. Enquanto o telefone chamava, senti uma onda de adrenalina. Depois de 3 anos me escondendo, fugindo das memórias daquele período traumático, estava finalmente pronta para enfrentar Ricardo de frente. Alô? Renata? A voz sonolenta da doutora Cláudia soou do outro lado da linha. Expliquei rapidamente a situação, omitindo a parte constrangedora sobre o vinho no rosto. Ela escutou atentamente, fazendo perguntas ocasionais. Sim, isso definitivamente constitui uma violação do acordo, concluiu ela quando terminei meu relato. Se ele realmente discutiu o caso publicamente, especialmente de maneira a prejudicar sua reputação, temos base para uma ação legal. Pode vir ao meu escritório amanhã às 9 horas? Precisamos agir rapidamente. Desliguei o telefone com uma sensação de propósito renovado. Ela quer nos ver amanhã cedo, informei a Marcelo. Você consegue faltar ao trabalho? Ele assentiu. Vou enviar um e-mail dizendo que estou doente. Não é exatamente uma mentira, considerando como me sinto agora. Sentou-se ao meu lado na cama e hesitantemente pegou minha mão. Renata, sobre hoje à noite. Eu realmente sinto muito. Não tenho desculpas pelo que fiz. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, incerta de como me sentir. Parte de mim ainda estava magoada, traída, mas outra parte reconhecia a sinceridade em sua voz. Vai levar tempo, Marcelo, respondi honestamente. Não consigo simplesmente esquecer o que aconteceu hoje. Você me humilhou publicamente, me fez sentir pequena e sem valor. Ele apertou minha mão gentilmente. Sei que não mereço seu perdão ainda, mas quero que saiba que estou do seu lado agora. Completamente. Assenti, sem conseguir olhar diretamente para ele. Ainda havia muita coisa não resolvida entre nós. Muitas conversas difíceis pela frente. Vamos descansar um pouco, sugeri. Amanhã será um dia decisivo. Deitei-me na cama, exausta física e emocionalmente. Marcelo hesitou por um momento, claramente incerto se deveria se juntar a mim ou dormir no sofá, como eu havia sugerido no restaurante. Pode ficar aqui, disse finalmente. Mas sem toques, sem conversas. Só. Vamos dormir. Ele assentiu, grato, e se deitou do seu lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. Apesar do cansaço, dormi pouco naquela noite. Minha mente continuava revivendo os eventos do dia, imaginando cenários para o confronto que estava por vir. Na manhã seguinte, acordei com o som do chuveiro. Marcelo já estava de pé, se preparando para a nossa reunião com a advogada. Enquanto esperava minha vez no banheiro, verifiquei meu celular. Tinha várias mensagens de amigos em comum com colegas, de Marcelo, perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Aparentemente, o episódio do restaurante já havia se espalhado. Ignorei todas elas por enquanto, sem energia para explicações. Havia também 2 chamadas perdidas de um número desconhecido. Quando Marcelo saiu do banheiro, já vestido com jeans e camiseta, uma escolha deliberadamente casual para seu dia de doente, me levantei para me arrumar. Temos que sair em meia hora, disse ele checando o relógio. Quer que prepare um café? Assenti, agradecida pelo gesto. Enquanto me arrumava, tentei organizar meus pensamentos. O que exatamente queria obter desse confronto com Ricardo? Justiça, certamente. Reconhecimento do mal que ele havia causado. Mas também queria minha vida de volta, sem medo, sem evitar certas empresas ou áreas da cidade por receio de encontrá-lo. E mais do que tudo, queria que outras mulheres não passassem pelo que passei. Se Ricardo fez isso comigo,
provavelmente fez com outras, e continuaria fazendo se ninguém o detivesse. O escritório da doutora Cláudia ficava em um prédio comercial, no centro da cidade. Enquanto subíamos no elevador, senti meu estômago revirar de nervosismo. Marcelo segurou minha mão, um gesto silencioso de apoio que aceitei sem comentários. Quando entramos na sala de reuniões, fiquei surpresa ao ver não apenas a doutora Cláudia, mas também um homem que reconheci como diretor jurídico da RGT. Renata, que bom ver você, cumprimentou a doutora Cláudia, levantando-se para me abraçar. Este é o Dr. Paulo Mendes, diretor jurídico da RGT. O homem estendeu a mão formalmente. Senhora Costa, obrigado por vir. Temos muito a discutir. Olhei confusa para minha advogada, que sorriu tranquilizadoramente. Entrei em contato com o Dr. Paulo assim que desliguei o telefone ontem. A RGT está bastante interessada em resolver esta situação discretamente. A exposição do episódio em redes internas e a possibilidade de repercussão pública alarmaram a diretoria. A reputação da empresa está em risco. Me sentei, ainda confusa, enquanto Marcelo se apresentava ao advogado da empresa. Permita-me ir direto ao ponto, disse o Dr. Paulo, abrindo uma pasta sobre a mesa. As alegações contra o Sr. Ricardo Mendes são muito sérias. Se for comprovado que ele violou um acordo de confidencialidade prévio e está criando um ambiente hostil, as implicações para a empresa seriam significativas. Ele parecia escolher as palavras com cuidado. A RGT tem uma política de tolerância zero para assédio e conduta antiética. Recebi autorização do presidente para negociar um acordo que seja satisfatório para todas as partes. Troquei olhares com a doutora Cláudia, que assentiu discretamente. Que tipo de acordo? Perguntei cautelosamente. A empresa está disposta a transferir o Sr. Rodrigues. Ele apontou para Marcelo. Para outro departamento, com um aumento de 30% em seu salário atual. Marcelo arregalou os olhos, claramente não esperando isso. Quanto ao Sr. Mendes, ele será afastado de suas funções enquanto conduzimos uma investigação interna. Se suas alegações forem comprovadas, e temos razões para acreditar que serão, ele será desligado da empresa e substituído. E quanto a mim? Perguntei diretamente. O que a RGT está oferecendo para compensar a humilhação pública que sofri ontem à noite? O Dr. Paulo pigarreou, visivelmente desconfortável. A empresa está disposta a oferecer uma compensação financeira, substancial, bem como um pedido formal de desculpas. Além disso, gostaríamos de convidá-la a se juntar à nossa equipe jurídica como consultora especializada em políticas contra assédio e discriminação no ambiente de trabalho. Foi minha vez de ficar surpresa. Vocês querem me contratar? O advogado assentiu. Minha primeira reação foi de choque. Trabalhar na mesma empresa que quase destruiu minha vida. Por mais nobre que fosse a proposta, por mais bem-intencionado que soasse o convite, uma parte de mim queria sair correndo. Mas então pensei, talvez seja isso. Talvez transformar essa dor em ação seja a forma mais honesta de seguir em frente. Eu não queria mais fugir. Estamos sinceramente comprometidos em melhorar nossas políticas internas. E não é apenas por altruísmo. Com as denúncias recentes de outros casos similares em empresas do setor, nossa diretoria decidiu agir antes que sejamos o próximo alvo de protestos e investigações externas. Olhei para a doutora Cláudia, que parecia satisfeita com a proposta. É uma oferta sólida, Renata, disse ela. Melhor do que poderíamos conseguir em um tribunal, sem o desgaste de um processo longo. Marcelo apertou minha mão sob a mesa. A decisão era minha. Preciso de algumas garantias, disse finalmente, recuperando minha compostura. Primeiro, quero um contrato blindado. Nada de período probatório, nada de cláusulas obscuras que permitam minha demissão por qualquer motivo. Trivial. Segundo, quero autonomia real no desenvolvimento das políticas contra assédio, com acesso direto à presidência quando necessário. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Terceiro,
Quero que a investigação sobre Ricardo seja conduzida por uma empresa externa, imparcial. E quarto, quero que todas as vítimas anteriores dele, porque tenho certeza que existem outras, recebam o mesmo tipo de reparação que estão me oferecendo. O Dr. Paulo tomou notas enquanto eu falava, ocasionalmente assentindo. Essas condições são razoáveis, disse ele quando terminei. Vou precisar de aprovação para a investigação externa e para a questão das outras possíveis vítimas, mas acredito que podemos chegar a um acordo. Ele estendeu a mão. Temos um acordo preliminar, então? Olhei para a mão estendida, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos 2 meses. A humilhação no restaurante, o confronto com Marcelo, o reaparecimento de Ricardo em minha vida. Por um momento hesitei. Seria este outro acordo que me silenciaria, que varreria o problema para debaixo do tapete? Mas então percebi. Desta vez era diferente. Não estava sendo forçada a esconder o que aconteceu. Ao contrário, estava sendo convidada a usar minha experiência para prevenir que o mesmo acontecesse com outras mulheres. Temos um acordo preliminar, disse apertando a mão do advogado. Mas quero ver tudo por escrito antes de assinar qualquer coisa. Ele assentiu, compreensivo. Quando saímos do escritório 1 hora depois, com os termos básicos do acordo delineados, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Como você se sente? Perguntou Marcelo enquanto esperávamos o elevador. Pensei por um momento, tentando identificar a mistura de emoções em meu peito. Vindicada, respondi finalmente, e pronta para seguir em frente. Nos 2 meses que se seguiram, muita coisa mudou. Ricardo foi oficialmente desligado da RGT após a investigação confirmar não apenas o que ele havia feito comigo, mas também casos similares com pelo menos 3 outras ex-funcionárias. Minha nova posição na empresa me colocou em contato com mulheres de todos os departamentos, muitas das quais começaram a se sentir seguras para compartilhar suas próprias experiências com assédio e discriminação. Quanto a Marcelo e eu, bem, ainda estamos trabalhando em nosso relacionamento. O episódio do vinho no rosto foi um ponto de ruptura que revelou questões mais profundas de confiança e comunicação que precisávamos abordar. Começamos a fazer terapia de casal, aprendendo a realmente ouvir um ao outro. Não sei se nosso casamento vai sobreviver a longo prazo, mas pelo menos agora estamos sendo honestos sobre o que queremos e precisamos. A vida é engraçada às vezes. Aquele momento horrível no restaurante, que parecia ser o fim do mundo, acabou sendo o catalisador para uma transformação que eu nem sabia que precisava. Ainda tenho dias ruins, momentos em que a memória do vinho no meu rosto retorna com toda a força. Mas agora, ao invés de enterrar essas memórias, aprendi a usá-las como combustível para a mudança. Não só na minha vida, mas nas vidas de outras mulheres que, como eu, merecem trabalhar sem medo.